Faz tempo que a humanidade se orienta por mapas. Um dos primeiros de que se tem notícia fica na cidade italiana de Bedolina. Mostra as atividades de uma comunidade camponesa que viveu ali cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, muitos estudiosos se dedicaram a representar a superfície terrestre. O astrônomo, matemático e geógrafo Ptolomeu disseminou o uso das coordenadas, latitude e longitude e das projeções cônicas. Com as grandes viagens marítimas, que começaram no século XV, a cartografia se desenvolveu e muito, principalmente com o auxílio de instrumentos que possibilitaram que as representações se tornassem muito mais precisas nos dias de hoje. Mapas, cartas e plantas são representações gráficas da superfície terrestre. Podem mostrar o planeta todo, parte dele, um território definido por fronteiras que o ser humano criou, ou uma área ou tema específicos. A Terra, um continente, um rio. 3 áreas de tamanhos bem diferentes, representadas aqui em espaços iguais, cada uma com sua própria escala. A escala mostra quanto o mundo real foi reduzido para caber em uma determinada representação. É a relação entre a medida de um lugar ou objeto representado no papel e seu tamanho real. Neste exemplo, uma avenida com extensão de 2 km fica com 20 centímetros em nossa representação. Dividindo a medida real pela medida correspondente do desenho, percebemos que a escala diminuiu 10.000 vezes o tamanho original desta via pública. Assim, cada centímetro da representação corresponde no tamanho real a 10.000 centímetros, ou 100 metros. Além da escala numérica, existe também a escala gráfica. Neste caso, a relação entre a medida real e a medida representada é indicada por uma linha horizontal graduada. Os segmentos determinam divisões precisas e as distâncias. No nosso exemplo, cada centímetro do mapa corresponde a 200 quilômetros da superfície. Na maioria das vezes, estas duas escalas aparecem juntas nos mapas. A gente também pode usar as escalas para entender melhor a planta de uma sala de aula, por exemplo. Olha só. Para sabermos qual a medida real deste espaço, basta observarmos suas escalas. Se cada centímetro no papel equivale, na realidade, a 10 centímetros, fica fácil. Esta sala de aula, que aqui na planta mede 50 centímetros por 80 centímetros, na realidade mede 500 centímetros, ou seja, 5 metros, por 800 centímetros, ou seja, 8 metros. Quanto mais vezes uma representação é reduzida em relação ao real, menor é a escala. Vamos olhar de novo os mapas para entender melhor essa ideia. A escala de um mapa mundi pode reduzir o tamanho do planeta em 100 milhões de vezes. De um continente, 40 milhões. De um país como o Brasil, 15 milhões. De uma região como um trecho do Rio Amazonas, 3 milhões. Quanto menor a área representada, maior é a escala. É como se a gente se aproximasse do espaço representado. Até agora, nós olhamos mapas que são representações em visão vertical, ou seja, como se os espaços fossem vistos de cima. Você já pensou como fica a escala quando mudamos a posição de observação? Lembra daquela avenida lá do começo? E se mudarmos a escala e representarmos a avenida de outro ponto de vista? Vista de frente, em visão frontal, e depois definindo uma quadra. Nesta área, temos uma quitanda, uma árvore, um ser humano e um cachorro. A régua ao lado mostra a escala da altura dos elementos da nossa representação. Aqui, cada centímetro do desenho equivale, na realidade, a 10 centímetros. A quitanda tem 30 centímetros no desenho e, portanto, 3 metros na realidade. O ser humano, aqui representado com 17 centímetros, teria então 1,70 m. O cachorro, de 6 centímetros aqui, teria 60 centímetros. Legendas com os tamanhos de cada elemento também ajudam a compreender melhor a diferença entre eles.
Podemos dizer, depois dessa pequena história que contamos aqui, que a cartografia e a matemática, com sua ciência de números e proporções, formam também um retrato da humanidade pela aventura do conhecimento.